Isso. Pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneras, o teu poder e glória proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então minha glória eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Tá legal na transmissão. Foi. 88. Beleza, foi.
graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Boa tarde a todos. É uma alegria receber a todos vocês aqui hoje na casa de Deus, neste dia tão especial, que é o dia da confirmação. E em seguida nós vamos convidar os confirmandos para entrarem, mas eu gostaria de primeiro recebê-los, dar as boas-vindas, passar os avisos e começo imediatamente com isso. Depois eu tenho outras coisas para falar. Eu inicio saudando você. Inicio saudando vocês num dos versículos do Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Em relação aos avisos, temos cultos todos os sábados e todos os domingos. Aos sábados, sempre transmitido pelo Facebook, como hoje. Ainda neste final de semana nós teremos reunião da diretoria da congregação, amanhã às 19 horas, deste domingo. No próximo sábado, teremos o nosso aniversário. Aliás, no próximo final de semana nós teremos a confirmação de mais 14 jovens, assim como hoje estamos tendo, né? E estaremos também agradecendo a Deus pelos 73 anos oficiais da Congregação Cristo e 83 anos do início dos trabalhos. No domingo, com uma confraternização com almoço, como já fizemos em outros anos. Durante a semana, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. E aí, para que se participe do almoço, é preciso fazer a adesão e será cobrado o preço de custo. Lembrando que nós teremos vagas limitadas pelo tamanho do nosso pavilhão. Ainda, em relação a avisos, a nossa agente de literatura, Cirlei, lá na frente, ela tem já os 5 minutos com Jesus para o ano que vem, no valor de R$30, para quem quiser já adquirir o seu agora, ou se quiser comprar para dar de presente. E também o Castelo Forte, no valor de R$25. Na sequência, atividades da congregação. Terça-feira, dia 25, às 14 horas, reunião do DAS, Departamento de Ação Social da nossa congregação. Às 19h30, estudo bíblico, no bairro São Cristóvão 2. E na quarta-feira, dia 26, Conselho Distrital em Teotônia, do Distrito Alto Taquari. São esses os avisos. Eu queria aproveitar e perguntar quem são os visitantes aqui. E só rapidamente levantem a mão só para a gente ver os visitantes. A todos vocês sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui em nossa casa.
Na sequência, então, nós vamos proceder à entrada dos confirmandos. Então, o grupo Motivo C vai tocar uma música e eu peço a todos que se coloquem em pé, por favor. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipa as nuvens frias, a tristeza e a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Queremos, neste momento, nos colocando todos em pé, invocarmos a presença do único Deus verdadeiro, conforme segue na ordem litúrgica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimada congregação aqui reunida, especialmente queridos confirmandos, nós sabemos que Deus criou o mundo perfeito. Aqui tudo era maravilhoso. Era o céu na terra. Mas sabemos que, infelizmente, o pecado entrou no mundo por Adão e Eva e vieram todas as consequências do pecado. Mas que bom que Deus, no seu amor e graça, não desistiu de nós, mas prometeu, e no tempo certo, Jesus veio. E Jesus trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. E reconhecendo essa nossa realidade de pecadores e de dependentes da graça e do amor de Deus, queremos orar
pedindo perdão. Seguimos conforme a projeção, orando em conjunto. Senhor, nada trago de bom, a não ser um coração arrependido. Eu sei que nada mereço, senão o castigo nesta vida e também por toda a eternidade. Mas sei que tu me amas e que em Cristo, que por mim morreu na cruz, queres perdoar todos os meus pecados. Concede que, com a ajuda do Espírito Santo, eu possa viver cada vez melhor a nova vida que tu esperas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor Jesus, mediante esta confissão, na presença de Deus, eu pergunto a vocês: vocês reconhecem sinceramente que são pecadores, que precisam da ajuda de Deus, que creem que Cristo é o único e perfeito Salvador? Querem também diariamente lutar contra o pecado para viver uma vida justa e piedosa sob o poder do Espírito Santo? Se é assim, então afirmem dizendo: sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Em virtude da graça de Deus em Cristo e da confissão que acabam de fazer, como ministro de Cristo, anuncio-vos a paz e o perdão de todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos com o introito do culto, que hoje está projetado, é o Salmo 46. Então, responsivamente, um versículo, então, o oficiante, e o outro, então, a congregação em conjunto, conforme consta na ordem litúrgica. Então, esse texto, ele está escrito, está projetado, e vocês podem acompanhar, conforme a divisão que está projetada. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos e despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Senhor Deus, amado Pai, é maravilhoso estar aqui diante do Teu altar, nesse dia especial, quando podemos refletir sobre também quem Tu és, a Tua grandeza, e muito especialmente refletir também sobre o Teu amor e o Teu cuidado. Te louvamos principalmente pela maior prova do Teu amor, bondade e justiça sobre nós e o mundo. Jesus Cristo, Teu Filho amado, que lá na cruz disse: está consumado. Por Jesus somos Teus filhos, temos o perdão, a salvação, a vida eterna. Te louvamos porque Tu vens a nós pela Tua palavra também neste momento. Age em nós pelo Teu Santo Espírito, que possamos crescer na fé em Jesus, a única fé que salva e que produz frutos verdadeiros e agradáveis diante de Ti e diante do mundo. Age em nós conforme bem lhe aprouver.
em nome de Jesus. Amém. Agora todos podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Malaquias, capítulo 3, versículo 6 a 18. O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão dos filhos que lhe obedecem. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. A próxima leitura encontramos na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versículos 13 a 20, que diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto,
Por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Vai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. O Santo Evangelho para este culto encontramos em Lucas capítulo 23, do versículo 26 ao versículo de número 43. Texto que nesse momento leio diante de vós. A crucificação de Jesus. Então os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós. E dirão também aos montes: nos cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu.
A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos neste momento, em conjunto, confessarmos a fé no único Deus verdadeiro, Deus triuno, conforme as palavras, então, do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Em preparação à mensagem, cantemos o hino que segue. Temos alguns lugares aqui ainda atrás dos confirmandos. Então, no primeiro banco, à minha direita, central, e aqui também à minha esquerda, então temos lugares. Ficam convidados a todos que estão em pé aí a se assentarem. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus, os frutos da terra, os dons que nós temos. A Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma. Os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Que Deus e Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, para que sejamos fortalecidos na fé em Jesus e a partir justamente desta fé, também nos frutos da fé, diante de Deus e diante do nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.
Queridos confirmandos e seus pais, demais familiares, amigos, aqui presentes, nesse dia tão especial. Agora, por que esse dia é tão especial? Esse dia é tão especial porque Deus, no seu amor, um dia criou o universo. Porque Deus, no seu amor, um dia escolheu cada um de vocês para nascer. Porque Deus, no seu amor e graça, os escolheu também para serem dele, na união com Cristo Jesus. Queridos confirmandos, vocês foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para serem dele, na união com Cristo Jesus, serem filhos dele para sempre. E Deus, assim, no seu amor e graça, com tudo o que ele é, com tudo o que ele fez e faz, suas palavras e promessas, ele quer a vossa felicidade nessa vida e para a eternidade. Ele quer uma história linda e abençoada para vocês. E eu tenho certeza que os pais de vocês, os vossos queridos, também querem isso para vocês. E isso é maravilhoso. Mas esse dia é especial, especialmente porque vocês, depois de já terem sido marcados no sangue de Jesus como filhos de Deus no batismo, após um período de instrução na palavra, nas principais doutrinas da fé cristã, vocês hoje vão confirmar esta fé que vocês receberam por ocasião do batismo. Fé é esta, que Deus, no seu amor e graça, quer alimentar na vida de vocês. Ele quer fazerem vocês ficar firmes em Jesus todos os dias e terem uma história linda e abençoada aqui e depois também uma história linda e abençoada com Ele para sempre, então lá no céu. Neste momento, eu vou convidar os meus alunos para virem aqui, diante de mim. Podem vir aqui na frente. Aqui na frente. Aqui do meu lado. Querida congregação, queridas famílias aqui reunidas. Que turma bonita, não é verdade? Que grupo lindo. Que belo time. Quantos tem aqui? Contaram? Quantos jovens estão aqui? 14. A outra parte do time é sábado que vem. Esse ano são 28 alunos. 28 esse grupo. Será que vocês vão esquecer desse dia? Hã? Vão esquecer? Não. Não vão. Eu tenho certeza que não vão. E Deus não quer que vocês esqueçam também esse dia. Ele quer que esse dia fique marcado para sempre no coração de vocês. O dia que vocês confirmaram a fé no Senhor e Salvador Jesus. A fé que vocês receberam. Que mensagem Deus tem para vocês?
A mensagem principal com certeza é essa. Fiquem nesta fé que é Jesus, porque esta fé salva. Essa vai dar o céu para vocês, vai dar uma história linda e abençoada aqui. E é a partir desta fé que vocês vão produzir muitos frutos na igreja, na família e no mundo. E vão ser bênçãos na sociedade. A partir desta fé, Jesus, vocês lembram do evangelho, do culto de hoje? Jesus, ele fez tudo para a salvação de todos nós. É só por ele que há perdão, a salvação, a vida eterna, e Deus é conosco. E é essa mensagem que Deus tem também para cada um de vocês, e abraça vocês aqui. Em Jesus Ele quer todos vocês um dia lá no céu. Maravilhoso, não é? E venha o que vier aqui na vida, gente, não se apavorem. Ele vai estar com vocês. Os pais de vocês amam vocês? Eles amam? Olhem para eles, onde é que eles estão aí. Acharam? Sim? Eu vou pedir para os pais virem aqui agora e olharem para eles bem de pertinho. Pode permanecer aí onde é que vocês estão. Pode ficar aí. Olhem para os filhos de vocês. Filhos, jovens confirmandos, agora vocês vão até os pais de vocês. Pais, digam para eles se vocês os amam mesmo. Que amor é esse que vocês têm por eles? Vocês os amam, pais? Os amam? E o que vocês querem dizer para eles nesse dia especial da confirmação? Diante do altar. Então aproveitem essa oportunidade. O que o coração de vocês tem a dizer para eles nessa hora? Está com vocês. Vocês podem agora dar um bom abraço no filho, na filha. E vocês pais podem retornar aos lugares. E eles também. Pode daí sentar. Agora, vocês que assistiram aí dos bancos, que talvez vão ter oportunidades depois também para manifestarem o carinho e o amor pelos queridos de vocês. A pergunta que eu dirigi para os pais, agora eu trago a reflexão de todos. O que vocês perceberam, olhando os pais e os filhos aqui diante do altar? O que vocês viram neles? Eu tenho certeza que vocês viram o coração batendo forte.
Vocês viram as emoções, a flor da pele talvez. Sorrisos, talvez até lágrimas. E elas estão aí. Hora de alegria, de satisfação, enfim, pelo momento especial que Deus está marcando na vida desses jovens, na vida dos pais e de todos os familiares e amigos aqui reunidos. E essa marca, ela vem principalmente pela prova maior do amor e da bondade do nosso Deus. Pela justiça e bondade de Deus que andam juntas e foram encravadas lá na cruz. Talvez alguém pense, mas, puxa, esse foi o texto do Evangelho nesse último final de semana do ano da igreja. Sim. Eu usei a trienal proposta pela igreja nesse final de semana e não alterei em nada dentro do que estava previsto. E ela vem com certeza e mostra e revela para nós quem de fato é, então, esse nosso Deus, esse nosso Pai, o Pai do céu. Os membros da congregação Luterana Cristo, no seu estudo bíblico, então, deste mês, presencial e também online, que já aconteceu e ora muitos estudos estão acontecendo, tem de forma especial refletido sobre quem Deus é, sobre quem Deus fez, aliás, o que Deus fez e o que Deus faz, e sobre as suas palavras e promessas. E eu trago também uma síntese dessa reflexão nesse momento também diante de vocês. Deus, o nosso Pai, Ele é poderoso, Ele tem atos poderosos, Ele tem grandeza, Ele tem glória, e Ele tem um reino que é eterno, e Ele próprio é rei para sempre. Esse Deus, Ele cumpre o que promete, Ele é fiel, Ele ajuda, Ele levanta os que caem, Ele dá alimento a todos no tempo certo, cristãos e não cristãos. Ele se importa com as pessoas e com os animais. Ele é generoso, Ele é justo, Ele ajuda, Ele ouve os gritos e salva da morte. Nos salvou da morte eterna em Jesus. Nos marcou no sangue de Jesus já no batismo, numa aliança eterna com Ele. Nos alimenta nessa fé continuamente na palavra e na Santa Ceia. Assim nós seguimos justamente nesta fé verdadeira que é Jesus, que nos traz a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, do céu quando Deus um dia nos chamar, e a certeza de que aqui Ele está conosco em todos os dias. Nós ouvimos na leitura da epístola do culto de hoje, que foi assim que Ele nos libertou da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado, que nos liberta e por meio dele os nossos pecados são perdoados. Ou seja, é por meio de Jesus que Deus trouxe o universo de volta para si. Antes de tudo, Jesus já existia. E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia no universo até o dia de hoje. Ou seja, Jesus é o verbo por meio do qual Deus criou o universo, preserva ele. E esse verbo, esse logos, essa palavra que se fez carne, é o Filho único de Deus. E é assim que Ele está perto de nós em todos os dias. Nos protege e nos guarda no seu amor e graça. Queridos confirmandos, quem é esse Deus que nós cremos e adoramos? Como Deus é maravilhoso.
Será que na vida vocês vão viver muitas dificuldades? Vão viver muitas dificuldades? Será que vocês vão viver muitas coisas boas? Vão? Vão. É fato. Bons momentos e momentos difíceis nós vamos viver. Mas será que precisamos ter medo de alguma coisa? Por enquanto vocês ainda podem contar mais com os pais de vocês, né? Os familiares, as pessoas queridas. Mas um dia eles também vão partir e vão seguindo. A vida vai seguindo assim. E Deus hoje também nos faz lembrar disso. Talvez vocês lembrem de pessoas hoje queridas que já não estão mais com vocês, que já estão na eternidade. Mas vocês têm elas guardadas na mente e no coração. Mas em Jesus a gente sabe, a gente vai estar junto, vai matar a saudade, se abraçar de novo lá na festa do céu. Porque Jesus disse ao criminoso arrependido na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Nós cremos nisso. Então quem já partiu em Jesus já está na festa do céu. Tá, mas e aqui? Vocês podem continuar contando sempre com esse Deus maravilhoso, que muito vos ama. Então vocês não precisam ter medo de nada, venha o que vier. O diabo, o mundo e a carne vão fazer de tudo para destruir vocês, tirar a fé em Jesus, trazer outros princípios, conceitos e valores para vocês. Mas Deus vai fazer de tudo sempre na ação de seu Santo Espírito, na palavra, no batismo e na Santa Ceia, para levar sempre diante do pecado o arrependimento, ao perdão, sempre renovar a vida e dar tudo o que vocês precisam em todos os dias para viverem, serem felizes e servirem aos propósitos de Deus aonde estiverem. Então não tenham medo de nada, venha o que vier, Deus estará com vocês. E Deus é tudo. Ele cumpre o que promete, é fiel, ajuda, levanta, sustenta, é generoso, Ele satisfaz, Ele salva da morte, Ele protege, muito especialmente os seus filhos, que Ele muito ama. Pois bem, essa fé, no entanto, ela também produz frutos. Agora, que frutos essa nossa fé produz? Que frutos Deus espera de nós? Eu quero destacar para vocês o primeiro fruto que Ele espera, de gratidão. Porque a salvação é um presente, é de graça. É pela obra de Cristo, não pelo que nós fazemos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele espera que a gente, por tudo isso, em primeiro lugar, o louve. A gratidão não é apenas um sentimento que fica nas nuvens, mas ela é manifesta diante de Deus. E orientada por Deus na sua palavra. Então o primeiro fruto é o louvor e adoração que Deus espera então de nós. Na semana também os cristãos celebram ação de graças, olhando para tudo aquilo que viveram, a vida, as bênçãos, as dádivas providenciadas por Deus. E eu lembro a história diante dessa data dos 10 leprosos. 10 clamaram no desespero a Deus, 10 foram curados. Um voltou louvando e adorando então a Deus. Que nós, motivados justamente por esse grande amor, primeiro possamos louvar e adorar o nosso Deus. Jovens confirmandos, louvem e adorem a Deus em todos os dias. Em segundo lugar, o Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Fazer o que na igreja? O que é que nós cristãos luteranos fazemos na igreja?
No Salmo 122, 4 diz, para dar graças ao Senhor como Ele ordenou. Então, em segundo lugar, queremos agradecer a Deus sempre por tudo, indo na igreja. Muitas pessoas do mundo olham para nós e não sabem por que nós vamos na igreja. Acham que isso é um castigo, ou talvez é um simples cumprimento de dever. Mas nós, cristãos luteranos, não. Nós não fazemos isso para sermos salvos, nós fazemos isso porque Cristo nos salvou. Nós fazemos isso pelo que Deus é, pelo que Ele fez e faz, suas palavras e promessas. E aí nós queremos fazer sim o que Deus quer. Irmos à sua casa para dar graças. Irmos sempre ao templo. Sim, mas Deus ordenou isso. Sim, no terceiro mandamento Ele diz, santificarás o dia do descanso. No Antigo Testamento era o sábado, hoje tanto faz o dia. Em terceiro lugar, no Salmo 116, Deus diz para nós o seguinte: o que eu posso fazer para agradecer a Deus por tudo que Ele me tem dado? Já sei. O versículo 9 diz, eu viverei uma vida de obediência a Ele. Jovens confirmandos, vivam uma vida de obediência a Deus. Tá, mas eu não consigo cumprir os mandamentos. É fato, mas Jesus já nos libertou da condenação da lei. Mas eles servem de freio, espelho e norma para nós. E nós queremos seguir as orientações e os conselhos de Deus, porque eles nos dizem o que é certo, errado, o que é direito e justo, o que devemos fazer ou deixar de fazer, qual é o melhor caminho para viver e ser feliz. Então continuem estudando a palavra, ouvindo o que Deus tem a dizer para vocês. Sigam essas orientações e conselhos. É o melhor caminho para ser feliz. É uma forma de agradar a Deus. Vida de obediência. Em terceiro lugar, o salmista diz, eu te sirvo como te servia minha mãe. Então sirvam a Deus em gratidão. Servir a Deus como? Para agradecer pela salvação, o amor, o cuidado, as bênçãos, as dádivas. Sirvam a Deus na igreja, com o tempo de vocês, os dons de vocês. Sirvam a Deus na família que Deus deu. Que os homens possam buscar ser o melhor marido, o melhor pai. Que as mulheres possam buscar ser a melhor esposa, a melhor mãe. Sirvam na família. Ninguém é escravo dentro da família. Nós somos servos. Os filhos são servos por amor aos seus pais. Então sirvam também, jovens, os pais de vocês, a família de vocês. Ajudem. E assim vocês mostram gratidão também pelo amor, o carinho, o cuidado deles por vocês. Assim a gente demonstra o amor, o cuidado também pelo Pai do céu. Então nós vamos servir a Deus na família. Ou seja, tá, mas o esposo, a esposa, os filhos, ora, não merecem. Nós também não merecemos, e olha, Deus fez tudo por nós. Mas que nós possamos fazer por Deus, pelo que Deus é, pelo que Deus fez e faz, por suas palavras e promessas. Que possamos servir a Ele também na sociedade, com os dons que Deus deu. Lutero disse ao sapateiro, faz o melhor sapato e vende por um preço justo. João Batista disse a um soldado, fica contente com o teu salário e não aceita suborno. Ou seja, sirva a Deus com os dons que Deus te deu lá, na sociedade e no mundo que você vive. Sirva a Deus com os dons aonde você estiver, como cidadãos dessa pátria, desse chão, dessa terra. E ainda, como é que eu agradeço a Deus? Eu agradeço a Deus, que nem diz o salmista, na reunião de todo o povo, nos pátios do templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Ou seja, eu vou fazer voto, eu vou fazer promessa de louvor, adoração, de obediência, de serviço, e também hora de ofertas para Deus. Ou seja, dos bens que Ele me deu, eu quero também honrá-lo e adorá-lo, pois é assim, a igreja é mantida e o trabalho no reino de Deus acontece. E da melhor forma,
A igreja, com certeza, mantém a estrutura, o trabalho. Ela faz missão e leva essa mensagem para o mundo e auxilia necessitados. Assim também nós, como instrumentos diante do amor e da graça de Deus, respondemos com gratidão na prática a esse Deus maravilhoso, que tanto nos ama, que tanto fez e faz por cada um de nós. Queridos confirmandos, vocês têm dúvidas sobre o amor dos pais de vocês por vocês? Tem? Tem? Pais, não deixem eles ter dúvidas do amor de vocês por eles. Reafirmem isso continuamente. Filhos, vocês amam os pais de vocês? Amam os pais de vocês? Será que eles sabem disso? Sabem? Mostrem sempre na prática que vocês os amam. Agora eu pergunto, vocês têm dúvidas que Deus ama vocês? Tem dúvidas? Se ora vocês tiverem dúvidas, olhem para a prova maior, para a cruz. Porque foi lá que Jesus morreu por nós. No entanto, as marcas da igreja não são somente a cruz. Lutero afirmou que a igreja de Cristo ela pode ser reconhecida através de marcas. Cuidado. Não achem que quando vocês andarem na rua enxergarem uma cruz que ali é tranquilo. O ambiente ou os ensinamentos que lá são passados. Tem outros aspectos muito importantes que marcam isso. Lembrem disso. E a primeira marca é a palavra de Deus. É assim que a gente vai avaliar a igreja. A segunda marca é o próprio batismo, realizado conforme a orientação do Senhor Jesus. A terceira é a Santa Ceia, da mesma forma administrado, conforme Jesus ensinou e orientou. A quarta marca é a absolvição. A quinta é o ministério. A sexta é o culto. A sétima marca da igreja é a cruz. É assim que a gente avalia e olha a igreja. Então vocês permaneçam firmes nesta fé e na certeza do amor e do cuidado de Deus. Virão tribulações, mas Deus estará com vocês para sempre. Agora eu peço para vocês confirmandos ficarem em pé, ali onde estão. Se virem para a congregação. Congregação, familiares, amigos. Deus quer que vocês também sejam instrumentos diante deles para incentivar, para animar, para proteger, para guardar e transmitir o amor de Deus para eles. Deus espera que vocês ajudem eles a ficarem nesse caminho que é Jesus, para que um dia todos vocês possam estar juntos lá no céu. Deus quer usar vocês também como instrumentos do seu amor e da sua graça. Que pelo Espírito Santo, esses jovens possam permanecer em Cristo todos os dias e seguirem a sua vida e a história. E um dia estarem lá no céu. E aqui serem bênçãos em todos os tempos, em todos os dias. Na igreja, na família e no mundo. Que eles sejam também alvos e instrumentos do amor de Deus, principalmente em Cristo Jesus, e que os frutos da fé sejam abundantes, aonde eles estiverem e também na vossa família. Deus quer em Cristo a felicidade de vocês, aqui e para sempre. Não tenham dúvidas de que Deus vos ama, e Jesus é a prova maior, e Ele nos quer todos um dia lá no céu. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, confirmandos. Podem retornar aos assentos, assim. Nos coloquemos todos em pé, então, neste momento.
A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Seguimos agora neste momento, então, com o momento então das ofertas. A congregação pode se assentar. E durante as ofertas cantemos o próximo hino. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Senhor Deus, aqui reunidos te louvamos, porque Tu és um Deus todo-poderoso. Os Teus atos revelam essa realidade. Tu manifesta continuamente, de muitas formas, a Tua grandeza, a Tua glória, enfim, o Teu amor.
Te louvamos porque és fiel, porque ajuda, porque levanta os que caem, porque sustenta a criação, o universo. Porque tu és generoso, porque tu és justo, porque tu ouves os gritos, porque tu salvas da morte, porque tu proteges especialmente os que te amam. Queremos neste momento também, motivados por esse teu amor e graça, principalmente em Cristo Jesus, que nos trouxe a condição de filhos, crescermos também nos frutos que revelam na prática a nossa gratidão a Ti. O louvor, a adoração, o culto, a obediência, o serviço e as ofertas e tudo que Tu nos concedeste, da vida, do tempo, dos dons e dos bens. E assim queremos ser luzes Tuas a brilhar em todos os dias. Te louvamos por isso. Aqui especialmente te louvamos por esses jovens que aqui diante do Teu altar também confessarão a fé em Ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, prometendo amor e fidelidade a Ti. Te pedimos, Senhor, os guarde, não permitas que o diabo, o mundo e a carne os levem para a destruição terrena e eterna, mas que sigam no Teu amor e graça e sejam aquilo que Tu esperas, verdadeiras bênçãos. Usa também a congregação, os pais, os familiares, os amigos, como instrumentos Teus para guardar esses jovens no bom caminho. Para que essas histórias esperadas por nós e por Ti, ó Deus, sejam de fato uma realidade. Também nesse momento, ó Deus, te pedimos por todos os idosos, os enfermos, os enlutados. Colocamos diante de Ti a vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos. Certos do Teu amor, cuidado, bênção e direção. Também, Senhor, abençoes, assim como Tu fizestes os aniversariantes desses dias, e te rogamos os continues guardando na Tua graça e grande amor. Enfim, Senhor, ajuda-nos a honrar nossas responsabilidades como bons administradores do que a Ti pertence. Guarda-nos de abusar de nossa autoridade e ajuda-nos a tratar com todas as pessoas com respeito e amor. Conforme a Tua vontade, concede que também nós sejamos tratados com respeito e amor. Ajuda-nos a não pecar por ignorância e ajuda-nos a ser compreensivos com aqueles que o fazem. Concede saúde a todos, especialmente aos da família da fé. Perdoa os penitentes e sê a companhia aos solitários e dá esperança aos desencorajados. Olha com favor nosso país e abençoa o Teu povo com paz. Concede essas bênçãos em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Nesse instante, eu convido os jovens confirmandos para se aproximarem diante do altar, do semicírculo, fechando o semicírculo, isso ali mesmo, na base. Pode chegar mais juntos, mais próximos. A congregação, neste momento, então, pode se assentar. Me dirijo primeiramente à congregação e a cada um dos demais que aqui estão presentes. A confirmação é uma cerimônia festiva celebrada pela igreja na qual o jovem lembra o seu batismo, reafirma a sua fé no Salvador Jesus e compromete-se a renunciar ao diabo, servir a Deus e permanecer fiel à igreja. A confirmação é precedida por um período de instrução bíblica, no qual se estudam as verdades básicas da fé cristã, muito importantes para uma vivência responsável do discipulado cristão. Agora, queridos confirmandos, através do santo batismo, vocês foram recebidos por nosso Senhor Jesus Cristo na santa família de Deus, como membros do corpo de Cristo. Depois foram instruídos na palavra de Deus e aprenderam as doutrinas básicas da fé cristã.
agora estão diante de Deus e desta congregação para confessar publicamente a fé no Deus verdadeiro e assumir o propósito de continuar dedicando suas vidas ao Senhor da igreja. Sendo assim, respondam com espontaneidade as perguntas que farei como ministro da igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês creem no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vocês renunciam ao diabo e todas as suas obras? Aceitam a Escritura Sagrada como palavra inspirada de Deus? Aceitam o que aprenderam no Catecismo Menor como doutrina correta tirada da palavra de Deus? Muito bem. Então, neste momento, agora, então vocês farão a promessa, agora conforme segue na folha que vocês têm. Podem pegar ela na cadeira e voltem aonde vocês estão. Isso, agora virados para a congregação. Neste momento, vocês fazem, então, agora a promessa individual e ao mesmo tempo em conjunto de fidelidade a Deus, então, e à igreja. Quero ser membro da Igreja Evangélica Luterana, permanecer firme na confissão dessa igreja, preferindo sofrer tudo, inclusive a morte, antes de deixá-la. Quero viver toda a vida somente de acordo com a palavra de Deus, fazer uso abundante dos meios da graça, agir dignamente segundo o Evangelho de Jesus e permanecer fiel ao Deus triuno em fé, palavras e obras até a morte. Muito bem, então agora se voltando agora para o altar, podem depositar a folha na cadeira e aí vocês voltam ao ponto aqui de partida. Queridos confirmandos, diante da confissão que acabam de proferir, eu já posso convidá-los a participarem da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Exorto-os a permanecerem firmes naquilo que aprenderam, dando testemunho da verdade para os que não creem. Que a graça do Senhor esteja com vocês e que Ele lhes conceda força para cumprirem de coração a vontade de Deus, hoje e sempre. Agora, como membros comungantes também da congregação. Amém. Nesse instante, conforme o combinado, de 2 em 2, vocês recebem também como bênção o versículo escolhido, então, para vocês, de joelhos, então, diante do altar do Senhor. Então, os 2 primeiros podem vir e os demais podem retornar, então, aos seus lugares. Neste momento, eu convido para se colocar em pé, ali no lugar onde estão, só os pais deles. Só os pais,
avós, familiares, amigos que vieram em virtude da confirmação, então, do Arthur e da Beatriz. E depois, conforme forem vindo os jovens, então, diante do altar, da mesma forma, os demais pais estarão convidados, e familiares, amigos, que vêm em virtude desse dia especial, a se colocarem em pé também durante esse momento. Arthur Miller. O versículo que você escolheu para a tua vida, 1 Tessalonicenses 5,18. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém. Que em sua bondade e graça, o Deus eterno e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele, hoje e sempre. Amém. Beatriz Grosselli. Salmo 1, versículo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Que em sua bondade e graça, o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Aí tu espera ela também, tá? Parabéns. Parabéns, Beatriz. Sigam com Jesus e sigam bem. Mesma forma, os pais, familiares se colocam em pé. Bernardo Keffer Hofstetter. Lucas 18:14. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi esse homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Que em sua bondade e graça, o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Camille Vitória Lenhart. O versículo que você escolheu para a vida, Salmo 100, o versículo 5. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Parabéns, Bernardo. Parabéns, Camille. Sigam com Jesus e sigam bem. Isabelle Teme Lenhart. Salmo 100, o versículo de número 5.
Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Isadora Ruth. Salmo 42, 2. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Parabéns, Isabel. Parabéns, Isadora. Sigam com Jesus e sigam bem. Isaira Emanuele Cel. Josué 24, 15. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amoreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Que em sua bondade e graça, o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Manuela Weimer Brandaliza. Salmo 37, 5. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Parabéns, Isaira. Parabéns, Manuela. Sigam com Jesus e sigam bem. Chegou a vez dos Matias. Matias Bidinger Veruk, Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Matias Miguel Guiche. Salmo 27, 1. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, e tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Parabéns, Matias. Parabéns, Matias. Sigam com Jesus e sigam bem.
Morgana Dueber de Aguiar. Marcos 5,36b. Não tenha medo, tenha fé. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Pedro Antônio Rita, Josué 1,9. Lembre da ordem, da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, e tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Parabéns, Morgana. Parabéns, Pedro. Sigam com Jesus e sigam bem. Agora é a vez das Vitórias. Vitória Valdace dos Santos Definski. Gálatas 3:27. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Vitória Luísa Costa Leal, Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai te fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus e tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. Amém. Parabéns. Parabéns, Vitória. Siga com Jesus e siga bem. Neste momento, eu convido os jovens para que venham aqui para um momento então especial. Os demais jovens da congregação também podem vir aqui na frente, juntos aí com a Mari. Ali está o microfone, Mari. Tenha bondade. Alguns jovens a mais queiram vir junto com eles aqui, tem bondade, podem vir, jovens. Boa noite a todos, boa noite confirmandos, especialmente vocês hoje. A gente quer deixar hoje com vocês um convite para a próxima juventude, que vai ser especialmente para vocês. Então a gente quer com muito carinho dar esse presente para vocês e que esse dia seja sendo maravilhoso para vocês. Então, queria agradecer e a gente quer entregar esse convite especial para vocês. Ok, ela é presidente dos jovens aqui da congregação, da GELC, né? Eles trazem um abraço aos jovens e apontaram um novo compromisso para vocês. Quando é que é o compromisso? Quando é que é?
dia 6 de dezembro. Que horas? Aonde? Após o culto, aqui no nosso pavilhão aqui do lado. Isso, não é semana que vem, que tem a confirmação dos colegas de vocês, tá? É no outro sábado. Sem ser agora, hoje, no próximo, no outro dia 6, vocês estão convidados para uma juventude especial da congregação. Tá bom? É uma lembrança singela, carinhosa e um convite que vocês recebem. Então vai lá, pode entregá-lo para eles agora. Tenha bondade. Se alguém já tem alguma dessas coisas aí, pode dar para alguém outro. Quiser repartir também, tem gente que aceita. Então, parabéns para vocês, jovens, recém-confirmados, né? Agora já são confirmados. Parabéns, sintam-se abraçados pela juventude, pela congregação, e pensem carinhosamente nesse convite especial que vocês receberam para o dia, que dia? 6 de dezembro. Pais, contamos com a força de vocês, dindos, contamos aí com o apoio de vocês para esse dia, então, especial. Queremos orar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Nos coloquemos em pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Hoje a Santa Ceia será apenas então para os jovens recém-confirmados. Então convido-os para virem aqui então diante do altar então do Senhor. Isso, aí está ótimo. Pode ficar ali, fica melhor. Obrigado. A congregação pode se assentar. Durante a distribuição será cantada então o hino que segue na projeção, que for necessário para a ceia do Senhor. Queridos jovens confirmandos, para ir na Santa Ceia a pessoa precisa saber primeiro o que é a Santa Ceia. E o que é a Santa Ceia? Em primeiro lugar, corpo e o sangue de Jesus. Segundo lugar, para a memória da obra de Cristo. Terceiro lugar, para testemunho da fé. A pessoa também ela precisa saber se autoexaminar. Que perguntas ela precisa fazer antes de ir na Santa Ceia? A primeira, estou arrependido dos meus pecados? A segunda, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? A terceira, eu creio que Jesus está ali no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo para nós a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças. Então Deus agora vem em Cristo até vocês, para que vocês possam ser ainda mais fortalecidos diante dos desafios que vocês terão, então, na vida de vocês daqui para frente. Então, que possam fazer uso contínuo desse sacramento, desse encontro com Jesus. Porque Jesus vai estar sempre aqui, com os braços abertos, querendo abraçar vocês, perdoar, animar, consolar, fortalecer em todos os dias.
Que Deus abençoe vocês nesse encontro com Jesus, então, na Santa Ceia. Tomai, comei. Estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda a gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda a gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Queridos confirmados, comungantes agora também da congregação, Jesus, dentro de vocês, Ele vos fortalece na certeza da salvação da vida eterna. Ele renova o ânimo, a coragem e as forças. Ele está em vocês, Ele segue com vocês. Sigam com Ele e sigam nas certezas que só Jesus pode dar. Podem retornar aos seus lugares, permanecendo em pé, e nós seguimos com a ação de graças, convidamos a todos a se pôr em pé. Graças te damos, Senhor e Deus Pai, porque tão maravilhosamente nos sustentas o corpo e a alma. Queremos servir-te com alegria no lar, na igreja e na sociedade,
vivendo vida justa e piedosa, honrando e glorificando o teu santo nome. Em palavras, obras e modo de vida, como frutos da fé sincera e verdadeira que nos concedeste. Por Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo é um só Deus eternamente. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Convido neste momento, então, os jovens para virem aqui trazendo a certidão agora da confirmação. Podem vir aqui, se colocando aqui do meu lado, para nós tirarmos agora uma foto com, o certificado de confirmação. Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, vamos chegar mais para cá, venham aqui, isso, uns eu acho que podem descer na frente aí, né? Não precisa ser agora, isso, os menores aí na fila da frente, por favor. Isso, ok. Importante que todos estejam visíveis. Ok. Vem um pouco mais. Isto, mais assim. Muito bem. Agora, nós vamos fazer assim, vocês vão até a cadeira de vocês. Neste momento final, saudamos mais uma vez a todos que aqui se fizeram presentes nesse dia especial, na confirmação desses 14 jovens. Semana que vem são mais 14, né? E que pelo Espírito Santo vocês sejam fortalecidos em Jesus, a fé que salva e fé que produz frutos diante de Deus, diante do mundo. Enquanto o motivo C canta, agora os jovens recém-confirmados seguem o seu caminho, agora na ordem inversa. O último será o primeiro agora, certo? Então o motivo C canta, a congregação em pé, e eles fazem o momento então da saída. Sigam com Jesus e sigam bem, sintam-se todos abraçados e cumprimentados, e até a próxima oportunidade. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito
santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, que a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida